Olá, caminhantes, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia, a mais uma leitura que vai ser feita com muito carinho para vocês aqui. Como já devem ter percebido, estamos aqui com montinhos. Hoje vocês vão se conectar com as fadas, porque é essa energia que está mais presente aqui no ar, tá? Temos a fada da primavera aqui com as asas azuis e a fada do bosque com a asa rosa. E aí vocês vão então respirar fundo e tentar se conectar com uma dessas duas fadas aqui para ver o que a espiritualidade tem a trazer para vocês. Antes disso, deixa eu só acender aqui para nós. Eu já tinha acendido, mas eu acho que ele apagou. Vamos deixar aqui o nosso incenso. Eu sou de fases, tem épocas que eu não me conecto muito com esse cheiro, mas tem épocas que eu preciso dele. Vamos lá, então. Vamos pedir, então, a toda a espiritualidade de luz que esteja conosco nesse momento, que os nossos guias, mentores, guardiões se façam presentes, tragam para nós a verdade, tragam clareza, tragam sinais aí, viu? Você já teve tempo de se conectar com uma das duas? Se ainda não teve, pausa o vídeo, que aí você olha para cada uma delas e percebe em qual delas você sentiu uma conexão maior, né? E eu vou então puxar essa fadinha do bosque para aqui, para o canto, e a gente vai colocar a fada ali da primavera em posição de destaque para a gente ver. São poucas cartas, o recado hoje tende a ser curto. O imperador veio como energia principal aqui para vocês, e o baralho cigano trouxe pássaros, chicote. Eita, foi-se. Nossa, tem uma energia de chicote aqui para eu olhar uma coisa e falar outra. Tem, às vezes, alguma energia de chicote aqui. Chicote pode ser alguma coisa que saiu do controle, que não era bem o que vocês estavam querendo. Mas mostra que tá nas suas mãos aí fazer algo em relação a isso, tá? O sol e a montanha. Aqui vocês têm os ratos, a lua, as flores e a serpente. Vamos lá. Fada da primavera. Se essa foi a fada que chamou a sua atenção, eu acredito que você realmente não veio até aqui por acaso, né? A energia da primavera fala sobre recomeços, florescimento, novos ciclos. Mas é interessante que a primeira carta que vem para você não é uma carta delicada, é justamente o imperador. Isso já mostra que o universo está chamando você para assumir uma posição diferente daquela que você vinha ocupando até aqui. Por quê? O imperador representa alguém que deixa de viver só reagindo aí às circunstâncias, mas passa a conduzir a própria vida. Talvez você tenha passado muito tempo esperando que outra pessoa mudasse, esperando uma determinada resposta, uma oportunidade, esperando que uma situação finalmente se resolvesse, e o imperador chega dizendo: chegou a hora de você ocupar o seu lugar. É uma carta que fala muito sobre autoridade, mas não a autoridade de controlar os outros, mas da autoridade sobre você mesmo. Sabe aquelas situações em que a vida parece bagunçada? Que cada dia acontece uma coisa diferente e que você sente que até perdeu o controle? O imperador chega justamente para colocar ordem onde antes havia o caos, né? Em alguns vídeos lá atrás eu brincava e falava: gente, vamos botar ordem nessa bagaça toda aqui. É meio isso, o imperador chega e fala: tudo aquilo que está desorganizado nós precisamos colocar na linha agora, né? Então o imperador chega justamente para colocar ordem nessa confusão. É como se o universo estivesse reorganizando algumas peças da sua vida. É um verdadeiro chamado para amadurecimento. Eu também sinto que muitas pessoas que escolheram essa fada, que vieram até esse montinho, estão encerrando uma fase aí de muita sensibilidade. Então talvez você também tenha sofrido, tenha chorado, tenha insistido em pessoas que não correspondiam àquilo que você queria, ou carregou responsabilidades que nem eram suas, mas agora a energia muda. O imperador não vem para endurecer o coração, ele vem para fortalecer, e existe uma grande diferença, tá? Ele ensina você a colocar limites, a dizer não quando for necessário, a entender que amar alguém não significa aceitar qualquer comportamento,
né? Alguém importante também pode surgir. Para algumas pessoas aí, essa carta representa a chegada de alguém com a energia de imperador. Pode ser um chefe, um mentor, mas também um parceiro amoroso, alguém mais maduro, uma pessoa extremamente confiável. Não necessariamente um homem, tá? Fique claro, o imperador representa uma energia. Alguém que transmite estabilidade, alguém que faz você sentir segurança aí. Então, se você já conhece essa pessoa pode começar a ocupar um papel ainda mais importante na sua vida. Outra mensagem muito forte dessa carta do imperador é o reconhecimento. Eu vejo muitas pessoas que estavam se sentindo invisíveis até então, como se tudo o que faziam passasse despercebido. E o imperador mostra exatamente o contrário. Você começa a ser visto, a sua opinião começa a ter peso. As pessoas começam a confiar mais em você. E isso vale para trabalho, famílias e até amizades aí. Eu também sinto um chamado muito forte para a organização, que é o que ele traz, né? Então pode ser você sentir vontade de organizar documentos que você está protelando há muito tempo, dinheiro, rotina, projetos, saúde, prioridades, seja o que for. Quanto mais organizado você tiver nesse momento, maiores serão as oportunidades que começam a aparecer. É como se a vida chegasse e dissesse para você, olha, primeiro construa a base, uma base sólida, depois virão as flores. E isso combina bem com essa energia da fada da primavera. Antes das flores aparecerem, existe um tempo em que as raízes ficam invisíveis debaixo da terra, não é assim? Mas é ali justamente que está tudo sendo preparado. Mas vamos falar também em termos de energia espiritual, tá? Porque no plano espiritual essa carta mostra os seus guias fortalecendo a sua coragem. Então, alguns de vocês vieram até aqui pedindo um sinal. Talvez tenham perguntado, será que eu estou no caminho certo? E o imperador responde, sim, mas caminhe com firmeza. Os seus mentores não querem que você duvide tanto das próprias decisões. Eles querem que você perceba o quanto você já amadureceu, tá? Uma frase ficou muito forte aqui durante essa leitura. É meio que assim, você já não precisa mais pedir permissão para viver a vida que você deseja construir. Quando eu digo uma frase, não é que ela foi dita não, tá? Porque vocês vão observar que isso que eu falei, eu não falei em momento algum. Ela foi dita para mim aqui, eu aqui ouvi, né? Você já não precisa mais pedir permissão para viver a vida que você quer construir. E isso vale para qualquer área. Relacionamentos, trabalho, mudanças, sonhos, projetos. Chegou o momento de você assumir o comando da sua própria história. E quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que algumas portas começam a se abrir aí, naturalmente. O imperador não promete facilidade, mas ele promete estabilidade. E muitas vezes, gente, a estabilidade vale muito mais do que velocidade, tá? Bom, aí vocês vieram também com essas outras cartas aqui do baralho cigano. Então, a primeira mensagem que eu recebo é que muitas pessoas que escolheram a fada da primavera estão vivendo um momento de muito diálogo interno. Por que isso? Pássaros, né? Pássaros falam de conversas, mas nem sempre com outras pessoas. Às vezes são aquelas conversas que você tem com você mesmo antes de dormir. Você pensa, repensa, tenta encontrar respostas, imagina cenários diferentes. Aí parece que a sua mente não desliga. E o imperador já tinha te mostrado isso. Chegou a hora de parar, de viver só nos pensamentos e começar a agir. Mas vocês também vieram com a foice, que eu até na hora senti a energia do chicote. O chicote fala de coisas que não fluíram, né? Aqui traz um corte importante. Existe algo que precisa terminar para que um novo ciclo possa começar. Então, para algumas pessoas, esse corte pode ser um relacionamento que já perdeu o sentido. Mas para outros de vocês que chegaram aqui, pode ser uma amizade desgastante, ou é um trabalho que já não faz mais sentido, ou até um padrão de comportamento que vem se repetindo há tempos. O interessante é que a foice não aparece como perda, mas como libertação. Depois desse corte, vocês também vieram com o sol. O sol fala de clareza. Aquilo que estava escondido começa a aparecer. Então é uma resposta que chega, é uma oportunidade que surge, é uma pessoa que vai demonstrar aquilo que sente. É um caminho que fica muito mais evidente. É como se você finalmente dissesse, tá, agora então eu sei exatamente o que é que eu preciso fazer. Mas a vida também trouxe com essas cartas duas situações para vocês. Dois alertas, tá? Porque vocês vieram com montanha e ratos. Essas cartas mostram que ainda existem alguns obstáculos.
Talvez você sinta que algumas coisas estão demorando mais do que você gostaria. Ou tem alguém que está drenando, puxando a sua energia. Ou às vezes é a ansiedade, o medo, excesso de preocupação que esteja roubando a sua paz aí. Ratos costumam representar aquilo que vai consumindo a nossa energia devagarzinho, sabe? E eu sinto que o recado espiritual aqui é muito claro. Não deixe que o medo estrague aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Nem todo atraso significa que houve um não. Às vezes significa só que existe um processo acontecendo nos bastidores. Depois dessas cartas, a energia vem e muda de novo, porque veio Lua, trazendo reconhecimento, sensibilidade, intuição e brilho pessoal. Muitas pessoas que escolheram essa fada, esse montinho, vão voltar a acreditar mais em si mesmas. E só uma pausa aqui, porque veio a energia do número 1010, tá? Anotem aí, depois busquem lá no Google significado do anjo 1010 ou do número 1010. Ah, Renata, eu posso olhar só o 10? Pode, mas quando vem dobrado 1010, tem uma força maior e tem um outro significado, tá bom? Não esqueçam de olhar o 1010 aí. Então, voltando aqui, vocês vão voltar a acreditar em vocês mesmos, né? Com a energia da Lua. Vão começar a perceber o seu valor e quando isso acontece, logo depois vem o buquê. Fala de presentes da vida. Pode ser uma boa notícia que vai chegar, um convite inesperado, uma reconciliação. Para outros aí vai vir na forma de uma oportunidade profissional, um reconhecimento, ou até mesmo alguém aí entrando na sua vida, mas de uma maneira mais bonita, porque é uma carta de felicidade. É uma carta que costuma dizer, você merece viver momentos mais leves. E a última carta é a serpente, mas ela não veio para te assustar. Ela veio para lembrar que quando a nossa vida começa a melhorar, nem todo mundo fica feliz por isso. Pode existir alguém te observando, às vezes com inveja, alguém que vai tentar colocar dúvidas na sua cabeça, ou pessoas que vão se aproximar com interesses diferentes dos seus. Então é uma carta de advertência, só para você ficar atento, tá? Então nem tudo precisa ser contado para todo mundo, nem todos precisam conhecer os seus planos. Proteja aquilo que ainda está florescendo. A primavera não coloca, quando eu digo a primavera, a fada, né? Não coloca todas as flores também para fora no mesmo dia, assim como a estação da primavera. Ela vai abrindo uma de cada vez, não é assim? Talvez esse também seja o seu momento aí. Mostra para o mundo só aquilo que já está forte o suficiente para permanecer, tá? Então eu vejo que as cartas estão mostrando que um ciclo de amadurecimento está acontecendo. Você está sendo chamado a assumir uma postura mais firme diante da vida, cortar aquilo que já não faz mais sentido, confiar que mesmo diante de alguns atrasos e desafios aí, existe uma luz que está conduzindo os seus passos, né? Sol, lua e buquê revelam que tem boas oportunidades e alegrias no caminho. Apenas cuide da sua energia, seja seletivo com quem conhece os seus projetos e permita que as mudanças aconteçam no tempo certo. Agora respira fundo, agradeça a fada da primavera por essa mensagem recebida, que agora a gente vai partir para a fada do bosque. Mas antes de sair, deixa nos comentários como que isso ressoou dentro do que você está vivendo. Não esquece de curtir o vídeo, e às vezes de compartilhar com os amigos, né? Mas esse curtir que vocês dão aí, esse likezinho que vocês apertam, faz toda a diferença para o crescimento do canal. Se você quiser depois confirmar se isso foi para você mesmo, tipo, eu vim até esse vídeo, Renata, muita coisa bateu, mas será que foi para mim mesmo? Manda uma mensagem no zap, a gente manda para você, manda uma mensagem nos comentários que a gente te manda o zap. Você entra em contato por lá e aí faz, de repente, uma pergunta ou duas e esclarece aquilo que você quer aí, tá certo? Bora então para quem se conectou com a fada de número 2. Vamos ver se o nosso incenso ainda está aceso. Acho que sim, mas na dúvida eu vou reforçar aqui. E vamos trazer de novo toda essa limpeza para nós aqui. Vamos lá, então. Fada do bosque. Ó, ela tem a mesma cor da florzinha ali. Vamos lá. Bom, vocês vieram com duas cartas do tarô, julgamento e imperatriz. Uau! Cartas boas e fortes aqui. Baralho cigano trouxe
os trevos, a serpente, a cegonha e a carta da montanha. Trouxe faxina, que interessante. Aqui a gente veio com a âncora, a carta da chave, a cruz e a árvore. Algumas cartas se repetiram aí, gente, da tiragem anterior. Pode ser que alguém acabou ouvindo as duas fadas. Tudo bem. Se fez sentido para você, é o que vale aí, né? Bom, julgamento fala de despertar, renascimento, encerramento de um ciclo. Imperatriz mostra aquilo que nasce depois desse despertar, que é a abundância, autoestima, amor próprio, também fertilidade, né? Aqui ela está grávida literalmente, ó, segurando a barriga, mas pode ser para alguns de vocês fertilidade de ideias, de projetos aí, tá? Novos caminhos. Então, se a sua intuição te fez escolher a fada do bosque, existe também uma mensagem para você aqui. Quando essas duas cartas aparecem juntas, eu dificilmente penso em coincidência, né? Não é uma coincidência, eu penso em transformação. A fada do bosque carrega uma energia muito ligada a um crescimento silencioso. Às vezes você olha lá na natureza e o bosque todo parece parado, mas por baixo da terra as raízes continuam crescendo, as sementes continuam trabalhando, as árvores continuam se fortalecendo. E eu sinto que essa é exatamente a fase que muitas pessoas que chegaram até esse montinho. Talvez você tenha olhado para a sua vida agora e pensado, nada está acontecendo e não é de hoje, Renata. Mas as cartas respondem, está acontecendo sim, só que primeiro estão acontecendo dentro de você. O julgamento, como eu falei, fala de despertar. Existe uma versão sua que está ficando para trás. Talvez você esteja deixando de aceitar situações que antes aceitava. Talvez esteja começando a enxergar pessoas com outros olhos ou percebendo que alguns caminhos simplesmente perderam o sentido. O julgamento costuma aparecer quando a vida nos faz uma pergunta muito importante. Você vai continuar vivendo da mesma maneira ou vai atender ao chamado da sua alma? Porque sim, existe uma voz dentro de você. E talvez ela esteja pedindo uma mudança. Talvez esteja dizendo para você começar um novo projeto ou para encerrar uma história que já terminou há muito tempo, mas que você ainda insistia em carregar. E essa carta fala muito de libertação. É como abrir uma janela depois de muito tempo de um ambiente fechado. O ar muda, a luz entra, e aí você percebe que existe muito mais vida esperando por você. Depois desse despertar, chega a energia da Imperatriz, que é uma carta linda, porque ela representa prosperidade, criação, tudo aquilo que floresce quando finalmente a gente aprende a cuidar de nós mesmos. E a pergunta da Imperatriz para você nesse momento é: você tem tratado a você mesmo com o mesmo carinho que você oferece às outras pessoas? Porque muitas vezes você cuida de todo mundo, você resolve o problema de todo mundo, você acolhe quem precisa, né? Você tem sempre um sorriso, você sempre passa a mão na cabeça e não, deixa, não, imagina, eu resolvo e tal. Só que você esquece de nutrir o seu próprio coração. E essa carta mostra um tempo de abundância, mas essa abundância não é só financeira. Ela pode aparecer como paz, como amor, autoestima, criatividade, saúde, enfim, né? Oportunidades, felicidades. É como se a vida começasse a devolver tudo aquilo que você plantou durante tanto tempo. Eu também sinto que algumas pessoas que escolheram esse montinho passaram por alguma decepção importante aí. Então você pode estar vindo aí sofrida no amor, no trabalho, na família ou até com você mesma. E o julgamento diz, essa história não veio para destruir você. Ela veio para despertar uma força que você ainda não conhecia. E a Imperatriz mostra essa força florescendo. Você volta a confiar mais em você mesmo, você começa a perceber que merece muito mais do que aceitou até hoje, né? Algumas questões do passado, provavelmente se acontecessem hoje, você não teria a mesma atitude. Então pare também de se culpar e de se cobrar tanto pela maneira como você agiu lá atrás. Você não tinha esse entendimento, é agora que você está tendo. E aí vem um novo ciclo. Uma coisa bonita nessa combinação é que nenhuma das duas cartas fala de você voltar a ser quem você era. Elas falam de nascer de novo. Nascer significa deixar uma versão antiga para trás. Então não estranhe se algumas pessoas se afastarem.
se alguns projetos mudarem, se alguns sonhos forem substituídos por outros ainda maiores. Porque o bosque nunca permanece igual todas as estações, ele muda. E justamente por mudar, ele está sempre vivo, né? Então a fada do bosque parece que está soprando aí para você. Você não está atrasado, calma, você está amadurecendo. Tudo aquilo que parece lento hoje pode estar criando raízes profundas para que quando chegar o momento certo, nada consiga derrubar aquilo que está sendo construído. Então pare de olhar para aquilo que terminou como se tivesse sido um fracasso. Muitas vezes foi justamente o fim de um ciclo que conseguiu abrir espaço para a vida te entregar algo muito maior. Essa combinação, gente, de julgamento e imperatriz é uma das combinações bonitas aí quando a gente fala de transformação. Mostra alguém que deixa para trás uma fase de peso e começa a entrar num período de crescimento, de confiança, de florescimento. A floresta não apressa as árvores. Todas elas florescem quando chega a estação certa. E eu não tô falando de floresta. Agora eu tô dizendo de tudo aí na sua vida, tá? Como eu tinha dito lá no início, essa carta aqui sobre faxina, que é a carta 11, costuma corresponder à montanha. O fato dela estar representada por vassouras aí com o nome faxina, traz uma questão muito bonita. O obstáculo não é só algo que impede, mas é algo que precisa ser limpo, organizado, retirado do caminho aí, tá? Bom, e aí agora a gente vai tentar entender essas outras cartas aqui do baralho cigano para vocês. Muita gente olha para a carta dos trevos e pensam em dificuldades, principalmente na interpretação desse baralho que mostra uma ponte toda quebrada aí, né? Tipo, você foi passar de carro, não tem nem como, porque é puro obstáculo aí. Então, o primeiro recado já é muito interessante. Tá falando de pequenos desafios, daqueles que parecem grandes quando a gente está no meio deles, vivendo, mas que acabam passando. Porque também fala, a carta dos trevos é uma carta que fala da sorte que aparece de novo na sua vida de uma maneira inesperada. Então, se você está enfrentando um problema nesse momento, as cartas dizem, isso não veio para permanecer na sua vida, para criar morada, é só uma fase. Talvez você já esteja até mais perto da solução do que você imagina. Mas aí vocês também vieram com a carta da serpente. Essa carta está pedindo discernimento. Nem tudo que parece complicado é um inimigo. Às vezes, a serpente representa uma situação que obriga você a amadurecer. Ela também pode mostrar pessoas que despertam insegurança, ciúmes, competição. Mas perceba uma coisa, ela está aqui logo no início, ela não está encerrando a leitura. E ela está cercada por outras cartas bem positivas. Então isso me faz acreditar que ela representa muito mais um teste de sabedoria na sua vida do que um grande problema, tá? A cegonha traz mudanças, mudança de casa, de trabalho, de rotina, de mentalidade, de relacionamento, ou só uma mudança interior que vai fazer você olhar para a sua vida, mas de uma forma completamente diferente. Então é como se o universo dissesse, prepare-se, você não vai ficar onde você está. E aí veio a carta da faxina, que é a montanha, né? Porque ela amplia o significado tradicional da montanha. E sim, ela confirma, existe um obstáculo. Mas não está dizendo que você vai ficar parado. Está dizendo que é algo que precisa ser limpo antes. Talvez seja uma crença limitante na sua vida. Talvez seja a culpa que você carrega por alguma situação. Excesso de bagagem emocional. Pessoas que estão ocupando um espaço que já nem pertencem mais a elas na sua vida. Então, antes da vida entregar algo novo para você, ela está pedindo que você limpe o espaço, que você crie um espaço. A faxina é justamente isso, criar espaço, né? E depois dessa limpeza vem a carta da âncora, que é uma carta que fala de estabilidade. Aquilo que antes parecia inseguro começa a criar raízes. Aí você começa a sentir que encontrou um lugar. Opa, eu acho que é por aqui. Uma profissão, ou encontrou uma pessoa, ou sente uma paz que fazia tempo que você não experimentava. E aí a âncora diz, agora você já pode construir com segurança. E aí vem a chave, que é uma carta linda porque ela representa respostas, portas que se abrem, problemas que vão encontrar uma solução. É como se o universo colocasse uma chave na sua mão e dissesse, você já precisa de abrir aquilo ali. Então você já possui algo que você precisa para abrir esse novo ciclo, que é essa chave. E observa que a chave vem depois da faxina. Então primeiro você libera o espaço, depois você recebe a chave como um acesso a isso.
Então, nada tá fora da ordem. Depois também vocês vieram com a carta da cruz. Não tô vendo sofrimento aqui não, tá? Eu vejo encerramento, maturidade e vejo uma missão sendo compreendida. Muitas vezes, gente, a gente carrega pesos que nunca foram nossos. E aí a cruz lembra que existe um aprendizado importante. Mas também mostra que você não precisa carregar tudo sozinho, né? Você não precisa carregar tudo isso que a vida colocou nos seus ombros. E a cruz também fala de vitória. E a última carta que vem é a árvore. Fala de crescimento, não de um crescimento rápido, mas de algo sólido, duradouro. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, aquilo que está sendo preparado para você também precisa de tempo para criar raízes fortes. A árvore fala de cura, de estabilidade emocional, de saúde, de prosperidade que é construída aos poucos. E perceba como é que ela conversa perfeitamente com julgamento e imperatriz. Primeiro você desperta, depois floresce, depois cria raízes. Então, se você veio até aqui e escolheu a fada do bosque, as cartas mostram que a sua vida está entrando num período de transformação profunda. Alguns desafios ainda podem surgir, ok, não é mar de rosas, mas eles não aparecem para impedir o seu caminho, mas para te preparar para uma mudança maior. Vai ter uma limpeza daquilo que já não faz mais sentido, seguido depois de estabilidade, de abertura de novos caminhos e de um crescimento consistente. Então, não tenha medo de deixar para trás aquilo que perdeu a função. A floresta ensina que uma árvore forte não cresce porque ela nunca enfrentou tempestades, mas porque ela criou raízes profundas e se preparou para essas tempestades. Então, a fada do bosque deixa um recado para você. Confia no tempo da natureza. Algumas flores encantam por uma estação, mas as árvores que criam raízes profundas oferecem sombra, frutos e abrigo por muitos anos. Que você escolha ser essa árvore, então, firme, sábia, pronta para florescer no momento certo, viu? Que você consiga aplicar isso dentro daquilo que você está vivendo hoje no seu momento de vida. Aquilo que não for para você, não se preocupe, é uma leitura geral, mas se você quiser depois confirmar, Renata, aquilo tudo era para mim mesmo, vem que a gente faz uma leitura só na sua energia, uma leitura individual. Aí sim, você vai poder bater o martelo se isso tudo foi para você ou não. Mas se também você já ficou satisfeito com o que veio até aqui, ótimo. A leitura individual é um complemento para quem precisa só reconfirmar alguns pontos, né, ou ter certeza se o recado todo foi para elas mesmas, tá? Se você não tem o nosso WhatsApp, deixa nos comentários que a gente manda para você. No mais, muito obrigada pela sua companhia mais um dia. Se eu puder te pedir, eu vou pedir para não sair desse vídeo sem dar o seu like. É só curtir nessa mãozinha no joinha, que isso vai fazer toda a diferença para o nosso trabalho. E claro, voltem amanhã, porque para eu estar do lado de cá, você precisa também estar desse lado. Senão, não tem sentido o meu trabalho, né? Beijo grande para vocês. Até amanhã. Fiquem todos com Deus.